Olá, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos lá. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 recadinhos e dicas de estudo para vocês. Dica de estudo. Procure um lugar calmo, bem arejado, silencioso e iluminado, para que vocês possam se concentrar nas aulas de hoje, certo? Para um melhor desempenho no aprendizado de vocês. Junto com vocês levam o estojo de vocês, com lápis, borracha, apontador e o material didático da aula de hoje, que é a nossa aula de ciências, certo? E abram aí o livro de vocês para acompanhar a nossa aula, na página 153 do livro de vocês. Nós vamos estudar hoje sobre cadeias e teias alimentares, certo? Tia, mas o que é isso? Cadeia? É prisão? Teia de aranha? Não. Cadeia alimentar. Quando eu falo em cadeia alimentar, eu falo de produtores, consumidores e decompositores, certo? Quando eu falo de produtor, é aquele que produz o seu próprio alimento. Quando eu falo de consumidor, é aquele que consome alimentos. E quando eu falo de decompositor, é quando está se decompondo, quando está se destruindo. Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Tia, um animal serve de alimento para o outro? Serve. A planta é um ser produtor, porque ela produz seu próprio alimento, certo? É um ser vivo, produtor, porque ele produz o seu próprio alimento. Nós somos seres humanos, nós somos animais. Nós dependemos de outros animais, de outros seres, para nós podermos nos alimentar, não é verdade? Então, o que é cadeia alimentar? É uma sequência de seres em que um serve de alimento para o outro. Nessa rota, a energia é a matéria dos alimentos, são transferidas de um nível para outro. Cada ser vivo é essencial para a cadeia alimentar. E a eliminação é um deles, organismo no ecossistema. Pode levar ao desequilíbrio ambiental, afetando toda a cadeia, certo? Cada ser vivo é essencial para a cadeia alimentar. Se a gente eliminar um desses seres vivos, ele destrói todo o ecossistema, ele faz um desequilíbrio total no ambiente, certo? Nas cadeias alimentares, observamos a relação de alimentos existente entre os diferentes seres do nosso ecossistema. Os seres produtores, os organismos produtores são os primeiros níveis tróficos observados em uma cadeia alimentar. O que são seres produtores? Tia, seres produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento. Quais são eles? São os vegetais. Por quê, tia? Porque os vegetais, eles são seres produtores porque eles produzem o seu próprio alimento. Mas, tia, se ele é um ser que produz seu próprio alimento, mas ele depende de outros seres. Ele depende dos seres não vivos, que são a água, o sol, a luz e o calor. Ele não depende? Para ele produzir o seu alimento, ele depende dos seres não vivos, certo? O organismo desse nível são classificados como autotróficos, ou seja, são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento. Quando o ser vivo ele produz o seu próprio alimento, ele é chamado de autotróficos, certo? Quando ele é capaz de produzir seu próprio alimento, não sendo necessário alimentar-se de outro ser vivo. Então, as plantas ela não precisam de outro ser vivo para ela poder ganhar energia, para ela poder se alimentar. As plantas e as algas são organismos classificados como os produtores, certo? Nós dependemos muito das plantas e das águas para nós, seres humanos, respirar. Para nós, seres humanos e os outros animais, fazer parte do ecossistema. Sem os seres produtores, ficaria um desequilíbrio ambiental. Então,
todos os seres que são capazes de produzir seu próprio alimento é chamado de autotróficos, certo? São os produtores, que são as plantas e as algas. Os consumidores, como o próprio nome diz, são seres que vivem, são seres vivos, que se alimentam de outros seres vivos. Já está dizendo, consumidores são consumistas, eles precisam de outros ser para poder se alimentar. Dos outros servir para conseguir a energia e os nutrientes necessários para sua sobrevivência. Então, os seres vivos consumidores, eles dependem de outro ser vivo, de outro animal para eles ter energia, para eles se alimentar. Os organismos consumidores são chamados de heterotróficos. Os produtores são chamados de autotróficos e os consumidores são chamados de heterotróficos, certo? Que são seres que dependem de outros seres para poder se alimentar. Os organismos consumidores, eles podem ser ainda classificados em primários, secundários, terciários e quaternários, e assim sucessivamente, de acordo com a cadeia alimentar. Primário é que é o primeiro, segundo, terceiro que vão se alimentando de um do outro, certo? Os decompositores são organismos que participam da cadeia alimentar, realizando a decomposição. Se a cadeia alimentar ela não tiver o produtor, o consumidor e o decompositor, ela não se forma uma cadeia alimentar, certo? O que são seres decompositores, tia? São organismos que participam da cadeia alimentar, realizando a decomposição. Quando é a decomposição? Quando a matéria ela vai se destruindo, ela vai se transformando, se decompondo, perdendo a sua matéria, a sua energia, da matéria orgânica. E atua em todos os níveis tróficos, tanto no autotrófico como no heterotróficos. Assim como os consumidores, os decompositores são heterotróficos, são exemplos de organismos decompositores, os fungos e as bactérias. Tia, quando tu fala em fungos, tu fala... Vocês já viram cogumelo? Quando vocês passam e tem uma coisa no meio do mato, numa calçada, sempre nasce um cogumelozinho, ali é um fungo, bactéria... São doenças, vocês já viram falar aquelas doenças causadas por bactéria? Um pão. Quando você pega um pão e deixa ele 2, 3, 4 dias, ele vai pegando uma partezinha esverdeada. Ali é um fungo, certo? Energia da cadeia alimentar. A maior parte da energia que entra em nosso ecossistema é proveniente da radiação solar. Os organismos produtores que realizam a fotossíntese, para me realizar a fotossíntese eu preciso da água, luz e calor do sol, para obter energia solar. Ele absorve o quê? Quando eu realizo a fotossíntese, existe o processo da fotossíntese, ela absorve a energia solar e fixa essa energia em química, quando os consumidores alimentam-se dos produtores. Parte dessa energia segue para esse organismo, que o servirem de alimento para outros seres vivos. Também lhe passam parte da energia. Estas, portanto, fluem em um sentido indirecional, passando de um nível inferior para um nível superior. Pronto. Aqui a tia vai mostrar a cadeia alimentar, certo? Tem o capim. O capim é um ser produtor, porque ele produz seu próprio alimento, porque é um vegetal. Aí, o veado, que é o animal, ele precisa do capim para se alimentar, certo? Então, ele é um ser consumidor. Ele é um ser consumidor primário, porque ele come o capim. Já a onça, ela é o secundário. Por que, tia, que ela é secundária? Porque a onça, ela vai comer o veado, certo? A onça também, vocês estão vendo aí, ó, primário, secundário. O rato,
ele vai comer o capim, aí a onça, a raposa. Vocês estão vendo aí a cadeia, né? Alimentar. Então, o veado é o primário, a onça o secundário, a raposa o terciário, que a raposa ela pode comer o gavião come o rato. Aí as setinhas estão mostrando para vocês como é que forma a cadeia alimentar, certo? Aqui no começo, deixa a tia mostrar aqui para vocês. No começo, a tia mostrou a cadeia alimentar para vocês. O capim é um ser produtor, certo? Porque ele produz seu próprio alimento. A vaca é o consumidor primário, porque ela se alimenta do capim. Os seres humanos são consumidores secundários. Por quê? Porque eles se alimentam da vaca, certo? E os fungos e as bactérias são seres decompositores. Por quê? Porque os seres humanos, eles jogam para fora o que não gosta, o que não resta, e isso se transforma em fungos e bactérias, certo? Voltando à nossa aula, para vocês entenderem. Entenderam da energia? A teia alimentar. Tia, o que é teia alimentar? Aquela teia de aranha? Mais ou menos. Mas não é teia de aranha, certo? A teia alimentar representa melhor as relações de alimentos que existem em um ecossistema. Ela pode ser definida de uma maneira simplificada, como as várias cadeias alimentares de um ecossistema. Assim sendo, a teia não apresenta um fluxo unidirecional, certo? Como a cadeia alimentar. Não é único direção, pois mostra que um mesmo organismo pode apresentar diferentes hábitos alimentares e, consequentemente, ocupa diferentes níveis trópicos. Os seres humanos tanto se alimentam de carne como se alimentam de vegetais. Então, eles têm vários hábitos alimentares. A onça, ela se alimenta de carne, é um animal carnívoro. Já a vaca, ela também pode ser um animal carnívoro. Ela pode se alimentar de pequenos animais. O sapo, ele é um ser que se alimenta tem vários hábitos alimentares. Eles se alimentam de mosquitos, de insetos e também comem as plantinhas. Então, eles podem ter vários hábitos alimentares, certo? Ter alimentar é quando ela tem vários hábitos, apresenta vários hábitos alimentares e, consequentemente, ela ocupa outro nível de trópicos. Ele não se alimenta só daquilo, ele se alimenta, tem vários hábitos alimentares, uma teia. Querendo, novamente, o cadeia alimentar, para vocês fixarem que a cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que serve de alimentos um para os outros. Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que serve de alimentos de um para o outro. Ou cada animal depende um do outro para se alimentar. As cadeias alimentares, elas podem vir acompanhadas dos seres produtores, que são aqueles que produzem seus próprios alimentos, que são as plantas e as algas, que elas são seres autotróficos, porque elas produzem seus próprios alimentos. Existem os consumidores, que são seres heterotróficos, que dependem de outros animais para se alimentar. E os decompositores são organismos que participam da cadeia apresentando a decomposição dessa matéria orgânica. A energia da cadeia alimentar, a gente depende muito da radiação solar. E a teia alimentar, ela representa as relações de alimentos. Por quê? Porque os seres da teia alimentar, elas têm vários hábitos alimentares. Então, eles ocupam diferentes tipos de trópicos. Elas podem ser carnívoros, ornívoros, herbívoros, que se alimentam de carne, que se alimentam só de vegetais e que se alimentam tanto de carne como de vegetais, certo? Então, elas apresentam vários níveis trópicos.
Querendo rever essa aula, vá lá no nosso site www.escolapequenospaços.com.br. Está na nossa plataforma digital, na nossa agenda digital. Esse conteúdo está no livro de vocês, na página 153 e 154, na página 155 e 156. Está a atividade para você aperfeiçoar o seu conhecimento, certo? Novamente a tia vai falar. Tem dúvida? Reveja a aula. Vá lá no nosso site, certo? Vá lá na nossa plataforma digital. Pega o livrinho de vocês, dê uma lida, façam atividades para que vocês possam aperfeiçoar o aprendizado de vocês. Um beijo da tia, até a próxima aula.